Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem, vamos lá, mais uma aula, né? Agora vamos falar de embriologia, ok? Então a gente vai dar uma olhada numa introdução a essa ciência, né, que é o estudo do desenvolvimento, o estudo da ontogenia, né, da formação dos indivíduos, dos seres vivos. Principalmente aí, no caso, a gente vai estudar embriologia animal aqui, tá? Então, esse estudo dessa embriologia animal envolvendo dois aspectos, tá? Falando um pouco do desenvolvimento embrionário e um pouco de anexos embrionários, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para esse vídeo aí, que é um assunto muito interessante. Bem, primeiro a gente vai começar falando de aspectos gerais da reprodução, tá? Sabemos que a reprodução é de duas formas, né, na natureza, assexuada ou sexuada. O que difere uma coisa da outra? A assexuada, ela não tem troca de material genético. Okay? Então o indivíduo sozinho faz cópias dele mesmo, né? Que formam os que a gente vai chamar aqui de clones, né? Então são reproduções do tipo clonal e, portanto, a variabilidade genética é extremamente pequena, a não ser que ocorram mutações no momento em que estiver ocorrendo a duplicação do material genético, né, que a gente está vendo aqui, né? Então, nesse momento aqui da duplicação do material genético, pode ocorrer as chamadas mutações, né? E aí sim, aí nós vamos ver uma variabilidade, mas é uma variabilidade baixa. No final das contas, nós teremos dois organismos que são exatamente cópias desse primeiro, ok? Bem, e nós vamos ter a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela ocorre com troca. Agora sim, eu tenho troca de material genético, geralmente por fecundação, tá? Essa fecundação, se ocorrer em ambiente aquático ou em um ambiente com grande umidade, ela pode ser desse tipo aqui, né, que a gente chama de fecundação externa, né? Ou essa fecundação pode ocorrer assim, né, da forma interna, quando um dos indivíduos introduz seus gametas, né, no outro. Na fecundação externa, os gametas de ambos os sexos são lançados no meio. Já na fecundação interna, típico aí, né, dos répteis, aves, mamíferos e ainda insetos, né, típica reprodução em que um indivíduo introduz gametas no outro. Geralmente, os machos introduzem gametas no corpo da fêmea. Tá? Isso vai provocar uma descendência com recombinações genéticas. Isso significa o quê? Que são indivíduos que vieram de famílias, grupos diferentes, populações diferentes, muitas das vezes. Então, eu tenho um grupo de genes que se desenvolveu, sofreu mutações, foi selecionado em um grupo e outro aqui. E esses indivíduos, com essas microalterações, ainda vão fazer uma recombinação de gametas entre eles. Ainda ocorre que durante a meiose, que é o processo de divisão celular que forma gametas, ainda ocorre um fenômeno chamado de permutação gênica ou crossing over, né, no qual os cromossomos homólogos que vão se separar para formar os gametas, eles trocam partes. Então a recombinação ainda é maior, tá? Porque já há uma recombinação, portanto, genes que não se manifestam naquele indivíduo
que, que não existem, combinações genéticas que não existem num progenitor, podem ser transferidos para um filhote, porque nele ocorreu uma recombinação para a fabricação dos gametas. Tá? Então eu tenho uma grande variabilidade genética na reprodução sexuada, porque soma-se recombinação e mutações, ok? Então eu tenho dois fenômenos que aumentam a variabilidade. Ainda temos a migração, né? Que são os fenômenos que indivíduos de populações diferentes ainda podem migrar para locais diferentes e produzir ainda mais recombinação genética. Perfeito. Beleza, então a gente vai falar aqui basicamente de desenvolvimento embrionário derivado após a reprodução sexuada por fecundação. Tá? E no caso a gente vai usar os embriões que se formam a partir daí. Então o que a gente vai ter? O que acontece após a fecundação? Né? Na fecundação, os gametas masculino e feminino se unem, né? Tá aqui, fecundação, ou também chamado de fertilização, tá? Formam uma célula, zigoto ou célula-ovo também. Tá? Uma célula que vai ter o conteúdo genético do somatório dos genes vindos aqui desse indivíduo com os genes que estão aqui nesse indivíduo. Tá bom? Então, após a formação, o zigoto inicia o seu processo de desenvolvimento, no qual a quantidade inicial de células aumenta devido a inúmeras mitoses que vão acontecer. Então, esse zigoto vai entrar num processo de uma série de divisões celulares, formando um embrião, tá? Que agora tem várias células, e essas células, ao longo do desenvolvimento, vão sofrer o que a gente chama de diferenciação celular. E aí nós vamos ter células especializadas. Ou seja, a gente chama esse processo de diferenciação ou especialização celular. Ok? Então, posteriormente, as células iniciam um processo de diferenciação que darão origem aos diversos tecidos num organismo multicelular, obviamente. Então, vou ter aqui células intestinais, células musculares, células da pele, neurônios e hemácias a partir das células tronco desse embrião, tá? Que são células, então, totipotentes, que podem produzir qualquer tipo de célula daquele indivíduo, ok? Vou falar um pouco da história da embriologia, né? Das linhas de pensamento históricas que perpassaram, né, o conhecimento da embriologia. Primeiro nós tivemos os pré-formistas, tá? Que eram indivíduos que acreditavam que os gametas apresentavam já pequenos seres. Tá? No começo, conhecia-se o óvulo e esse abrigava então uma miniatura, né, de um indivíduo, pode ser humano e tal. Isso era bem visualizado, né, a partir do estudo dos ovos. Então se fazia induções a partir de um caso, né, para generalizar. Então eu poderia falar de miniaturas humanas em um possível óvulo que não se conhecia ainda, não se sabia, na espécie humana. Depois, com a descoberta do espermatozoide, em 1677, formou-se dois grupos, os espermistas e os ovulistas. Tá? Os espermistas achavam que essa miniatura estava no espermatozoide. Tá? E que o óvulo ele tinha apenas conteúdo nutritivo para alimentar esse pequeno ser que vinha, então, no espermatozoide. Já os ovulistas acreditavam que o óvulo, além de ter o indivíduo, tinha
tinha substâncias nutritivas e que os espermatozoides se degradavam, só estavam ali para talvez fornecer um estímulo para que esses óvulos funcionassem. Tá? Então eram como se fossem os pré-formistas originais, só sabendo da existência de mais um tipo de célula. Depois, já no século XVIII, vem a epigenética, que fala o seguinte, que tanto o espermatozoide quanto o óvulo vão se misturar, vão misturar-se seus materiais amorfos, ou seja, uma substância desconhecida, amorfa, que vai formar um novo ser. Então eu tenho essa substância para os epigenéticos, tanto no óvulo quanto no espermatozoide. Muito disso só se resolveu a partir da teoria celular, tá, do século XIX, de Schwann-Schleiden, né, em que os organismos surgem, os organismos têm na sua base vital as células. Então, a união entre um óvulo e um espermatozoide vai formar uma célula. E essa célula, por sucessivas divisões, vai formar um embrião e que vai ter essa diferenciação celular e formando, então, o indivíduo, ok? Que é o que a gente conhece hoje. Atualmente, a gente sabe, então, que esses gametas são haploides, ou seja, que surgem por meiose, que divide o número cromossômico ao meio, permitindo, então, que durante a fecundação ocorra a haploidia natural, ou seja, se o gameta é N, quando ele se une a um outro, né, soma-se a um outro N, eu vou ter, então, agora um indivíduo 2N, ou seja, eu restauro o genitor original, 2N, forma gameta N, o outro indivíduo do outro sexo, 2N forma outro gameta N. Quando eu somo 2 gametas N, eu formo, então, um embrião 2N. Ou seja, eu restauro aquela condição original dos genitores. Tá? Então é isso que a gente sabe hoje. Então a gente avançou da epigenética, daquele material amorfo, ainda vale a epigenética, na realidade é o somatório de óvulo e espermatozoide que forma o embrião, só que a gente sabe que não é uma substância amorfa. O que a gente sabe que temos ali? Nós temos ali os cromossomos, o material genético, né? Cromossomos, ou seja, o DNA, que é transmitido a partir dos gametas, tá bom? E que esses gametas têm a metade apenas do número cromossômico e que, quando se juntam de novo, restauram esse número cromossômico original. Bem, o óvulo, que a gente sabe hoje, ele contém, além do material genético, ele vai conter também o material nutritivo, com o vitelo. E o espermatozoide contribui apenas com o material genético. Okay? Então é isso que a gente conhece hoje nesse processo de reprodução. Então a gente viu um histórico breve sobre o pensamento da embriologia ao longo do tempo. Ok? Bem, vamos então às etapas do desenvolvimento embrionário. Tá? Basicamente, nós vamos ter 3 grandes etapas, que a gente chama de segmentação ou clivagem, a gente vai ter uma gastrulação e a gente vai ter uma organogênese. Tá? Só que eles todos têm detalhes. Primeira etapa, então, a segmentação, que é caracterizada após a formação do zigoto. Né? Esse zigoto começa a sofrer mitoses sucessivas, que a gente chama de clivagem. Tá? Essa clivagem vai formar várias células chamadas de blastômeros, que são as células tronco embrionárias. Tá bom? A segmentação vai do zigoto até a mórula. Tá? Também pode-se considerar até a blástula, mas eu gosto de separar a blastulação porque é um fenômeno importante para alguns indivíduos. Então, a gente vai ter um zigoto aqui, né?
na primeira célula, olha lá, sofreu uma primeira divisão, uma segunda, uma terceira, até formar, na realidade aqui, uma primeira, uma segunda e uma terceira, até formar a mórula, tá? Que vai ter de 12 a 32 células, e tem esse nome que parece uma amora. Depois disso vem a formação da blástula. A blástula, que por fora vai ser vista assim, mas se fizermos um corte, a gente vai ver que é a primeira cavidade. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente fala de blástula. Primeiro que existem clivagens diferentes, segmentações diferentes. Nós podemos dividir a segmentação em dois tipos, tá? A segmentação holoblástica, ou seja, em que todas as células vão se dividir, todo o óvulo, todo o zigoto vai se dividir igualmente. E nós vamos ter a segmentação meroplástica, em que só uma parte do zigoto vai sofrer essa clivagem, essa segmentação. A holoblástica pode ser de duas formas. Holoblástica é igual, tá? Quando eu tenho todas as células, todos os blastômeros, tá, do mesmo tamanho. E a desigual, quando eu tenho uma leve diferença entre esses blastômeros. E a meroblástica? Eu tenho a meroblástica no disco, tá? Que está aqui, ó. Discoidal, portanto. E eu tenho a meroblástica superficial. A gente vai ver mais à frente aí. Superficial. Tá bom? Bem, então esses são os tipos de segmentação. E o que vai determinar essas segmentações? É o tipo de ovo. O que determina isso aqui é a quantidade de vitelo presente na célula ovo, tá? Beleza? Então, quais são os tipos de ovos? Nós vamos ter os oligolécitos, que tem pouco, óligo é pouco vitelo. Então, lembra uma coisa, prende aqui, o vitelo funciona como um dificultador da mitose, tá? Então, quanto mais vitelo eu tenho, ele dificulta, menos eu vou ter facilidade para fazer mitose, tá? Dificulta a mitose. Igual, pelo menos, tá bom? Então, quanto menos vitelo eu tiver, melhor vai se dar essa mitose. Então, olha aqui. Os ovos oligolécitos, ou também isolécitos, tá? Eles têm pequena quantidade de vitelo, e que se encontra de forma homogênea em todo o citoplasma. Então ele vai ter uma segmentação holoblástica igual, porque todo o óvulo vai se desenvolver, olha aqui, ó, os blastômeros vão se desenvolver de forma igual, olha lá. Eu não tenho blastômeros maiores, menores, não, são todos iguais, tá? Isso ocorre em que tipo de célula-ovo? Na célula-ovo dos mamíferos, dos equinodermos, nas estrelas do mar, dos anelídeos, as minhocas, dos plateumintos, os vermes achatados na tipo tênia, e nos nemateumintos, tá? Como as lombrigas. Alguns autores estão falando aqui que consideram o ovo dos mamíferos de aléstos.
sem vitelo, tá? Por causa da viviparidade, porque a gente tem a placenta, tá bom? Para nutrir essa célula. Então, sendo assim, o ovo oligoleste dos equinodermos e o aleste dos mamíferos não apresenta a mesma origem evolutiva. Para esses pesquisadores, trata de um caso de convergência adaptativa, tá? Mas, enfim, o que importa aqui é que essa divisão holoblástica, essa segmentação holoblástica igual é dada porque esse óvulo tem pouco ou nenhum vitelo. Agora a gente tem os ovos heterolécitos, tá? Ou telolécitos, também conhecidos, incompletos, que apresentam uma quantidade relativamente grande de vitelo, mas distribuído de forma heterogênea pelo citoplasma, né? A região onde eu tenho maior concentração é denominada de polo vegetativo, enquanto a outra é o polo animal, ok? Então eu vou ter uma região aqui chamada de polo animal, onde eu tenho pouco vitelo, e essa região mais abaixo, chamada de polo vegetativo. Então nessa região aqui, como eu tenho mais vitelo, eu vou ter menos mitose, ok? Então, aí vai gerar essa chamada segmentação holoblástica desigual, tá? Ocorre em todo ovo, é holoblástica, ok? Todo ovo, holos, significa todo, só que é desigual, tá? A partir da terceira clivagem originam-se blastômeros de tamanhos diferentes, tá? Os chamados micrômeros e macrômeros. Tá? Isso é típico dos anfíbios, os ovos dos anfíbios. Então veja aqui que na primeira divisão formam 2 grandes células, a segunda 4 grandes células, mas a partir da terceira eu vou ter células aqui em cima menores do que aqui de baixo. Se considerar aqui, né, embaixo como essa região com mais vitelo aqui. Tá? Então, no final das contas, eu vou ter aqui em cima células menores do que aqui embaixo. Então a gente chama isso de holoblástica desigual, tá bom? Bem, nós vamos ter aí as meroblásticas, ok? Meroblásticas que podem ser de 2 formas, né? A gente tem a meroblástica discoidal e a meroblástica superficial. Tá? Então, ovos do tipo telolécitos inteiros ou megalécitos, são mais conhecidos como megalécitos, apresentam grande quantidade de vitelo, que ocupa quase todo o citoplasma. Olha lá, tá vendo aqui, ó, um vitelo compacto, um vitelo bem visível, né? Então eu vou ter uma região bem superficial, né? Bem numa regiãozinha pequena, o polo animal, né? Há uma região chamada aqui de disco germinativo, essa região, tá? Ou blastodisco, beleza? A segmentação do tipo meroblástica discoidal, uma vez que ocorre apenas em parte do ovo na região do blastodisco. Então veja aqui, aqui está o zigoto, né, com muito vitelo. Aqui a primeira divisão, só naquela regiãozinha lá de cima, até aqui a gente ter uma mórula confinada a uma regiãozinha. Isso aqui é típico de quem? Dos cefalópodos, tá? Polvos e lulas, e peixes, répteis e as aves, né? A gente associa isso aqui, é uma gema, né? Então, você vai ver que é apenas um pontinho, quando temos, né, numa gema, às vezes, um pontinho dela pode ter uma região, um polo, um disco germinativo. O restante é tudo vitelo, tá bom? Então a gente tem aí uma clivagem, uma segmentação apenas de parte do óvulo, parte da célula ovo do zigoto. Tá? E os centrolestos? Que o vitelo fica na região
central do ovo, tá? E aí eu vou ter divisões nucleares, esses núcleos vão migrar para as periferias e é na periferia do ovo que eu vou ter a divisão. E lá dentro eu vou ter o vitelo, ok? Como se formasse uma casca aqui, tá? Então, os blastômeros ficam restritos à superfície do ovo e é encontrado aí nos artrópodes, na maioria deles, né? Principalmente aí nos insetos, tá? Um ovo de inseto é centrolesto. Bem, e esse foi a segmentação, essa etapa inicial da divisão do desenvolvimento embrionário. Bem, vamos a uma fase especial aí, chamada de blastulação, tá? É a formação da primeira cavidade do embrião, tá? Que a gente vai chamar de blastocele. O embrião passa a ter, então, duas regiões distintas, a região do embrioblasto, onde vai se desenvolver o embrião, e a blastocele, característica dos embriões de animais. Embriões de animais têm cavidades. A primeira cavidade é a blastocele. Então aqui temos aquela blástula aberta. Eu vou ter esse tecido aqui, essas células aqui, formando uma blastoderme, tá? Aqui uma cavidade chamada de blastocele, e essa região aqui, a região do embrioblasto, ok? É aqui que vai se desenvolver o embrião, tá bom? E não confundir, aqui já não estou mais falando de vitelo, aqui já está em toda aquela região, o vitelo estaria aqui por fora, se fosse o caso, né, por exemplo, de um ovo de ave. Bom, então toda essa região aqui faz parte daquele desenvolvimento embrionário ali, da região embrionária dos ovos, tá bom? Então, aqui eu só estou mostrando o embrião em si, tá bom? Bem, nos mamíferos, essa blástula é chamada de blastocisto, tá bom? Uma peculiaridade dos mamíferos. Segunda grande fase aí do desenvolvimento embrionário é a gastrulação. É a etapa em que a movimentação celular vai definir coisas importantíssimas. Primeiro, o plano corporal do animal. O que vai se virar a região anterior, né, a frente, ou superior, né, no nosso caso, e a posterior, região caudal, né, anterior, região cranial, posterior, região caudal. O que é a região dorsal, do que é ventral, e aí daí para frente, né, o que é lateral, né, qual é a esquerda, o lado direito, enfim. É nessa fase que vão começar a surgir os folhetos germinativos, tá? Que podem ser 3. O ectoderma, a endoderma e a mesoderma. Ectoderme, endoderme e mesoderme. Ok? Também nós vamos ter a formação do intestino primitivo, chamado de arquêntero, e da abertura desse arquêntero para o exterior, um poro chamado blastóporo, tá bom? Então aqui a gente vai ter a gastrulação, tá? Então eu tenho a blastocele, que a gente viu lá, né? A blastoderme e a região do embrião. O que vai acontecer? Após a formação da blástula, algumas células continuam a se mover na direção da blastocele, né? Vão começar a se desenvolver para o lado de cá. A movimentação celular vai provocar invaginação de uma das superfícies, olha lá. Então essa aqui estava aqui, ó, ela vai se dobrar aqui para dentro, tá? E aí nós vamos ter a formação do endoderma, do ectoderma, então endo que está para dentro, ecto que está para fora, e arquêntero, aqui ó, o intestino primitivo vai se formar aqui, ó. E ele vai ter uma saída aqui, ó, que é o blastóporo, tá? Importantíssimo isso aí, tá? Então forma-se o arquêntero
e uma cavidade, uma comunicação chamada de blastóporo, ainda os folhetos germinativos. Bem, esses folhetos vão se desenvolver e podem formar um terceiro folheto entre esses dois, chamado de mesoderma. Mas calma que a gente chega lá. Bem, a partir da gástrula e da formação dos tecidos, a gente vai ter uma classificação importantíssima para os animais. A gente vai começar a agrupar, a gente vai ter algumas definições dos grupos animais. Por exemplo, a gente vai chamar de protostômios aqueles animais em que o blastóporo, lembra lá, aquela aberturazinha, vai dar origem à boca. Se aquele blastóporo que está ligado ao arquêntero dá origem à boca, a gente chama esse animal de protostômio. Quem são eles? Os quinidários, água-viva, né? Os plateumintos, vermes achatados, nemateumintos, vermes cilíndricos, os moluscos, é nematódio, né? Os moluscos, todos eles, anelídeos e os artrópodos. Tá? Depois a gente vai conhecer os deuterostômios. O que é isso? São um grupo animal em que o blastóporo, que está ligado ao arquêntero, ao invés de dar origem à boca, dá origem ao ânus. Então o ânus surge primeiro e a boca depois. Por isso deuterostômio. Estômago é boca. Deuteros é depois, é repetição. Ou seja, a boca é uma repetição do blastóporo, tá? Do ânus. Quem são esses animais? Os equinodermos, que são as estrelas do mar, e os cordados, no qual nós nos incluímos. Então nós somos do grupo dos animais deuterostomados, em que o blastóporo deu origem primeiro ao ânus. Também nós vamos conhecer aqueles animais que vão ter os folhetos germinativos. Nós temos animais que não formam folhetos germinativos. Folhetos ectoderma, endoderma, mesoderma. Ok? Folhetos germinativos. Não apresenta nenhum folheto germinativo no embrião, são chamados de ablásticos. Quem são eles? Os poríferos, as esponjas do mar. Bob Esponja, ok? Claro que o Bob Esponja não é uma esponja marinha, mas serve para a gente lembrar. Bem, nós vamos ter os animais diblástico, e não é de plástico que eu estou falando, não é de plástico, é diblástico. São animais que apresentam apenas os dois folhetos, ectoderme e endoderme. Quem são eles? Os quinidários. Água-viva. Água-viva não é de plástico, é diblástico, ok? Além das águas-vivas, nós temos os corais e as anêmonas. Bem, e nós temos os animais triblásticos, que são aqueles que vão ter os três folhetos, ok? Os três folhetos. Quem são eles aí? Os plateumintos, daí para frente. Plateumintos, nematódio, molusco, anelídeo, artrópodo, equinodermo e os cordados. Tá? Bem, esses que têm três folhetos são divididos aqui de acordo com uma cavidade que pode ou não surgir na mesoderme. Então, por exemplo, animais acelomados, eles vão ter os três folhetos, têm mesoderme, mas não apresentam a cavidade celomática, não apresentam celoma. Portanto, acelomados, não celomados. Os órgãos desses animais ficam colados, ficam todos grudados nessa mesoderme ali. Tá? Tem a luz interna do órgão, mas ele não fica solto, né? Ele não fica livre dentro de uma cavidade. Fica colado, então, aos tecidos de preenchimento. É o caso dos plateumintos. Tá? Isso dá um alto poder de regeneração para esses animais. Nós vamos ter os pseudocelomados, ou seja, aqueles que têm uma cavidade, mas essa cavidade não é totalmente feita pelo mesoderma. Tá? Ela externamente é revestida pela mesoderme, mas internamente não tem mesoderme, é endoderme. Essa cavidade fica preenchida por um líquido chamado, que a gente conhece como esqueleto hidrostático. É o caso dos nematódios, tá? Dos vermes cilíndricos. Então aqui eu tenho um acelomado, você veja aqui, ó, que não tem cavidade, tá? O ectoderma aqui, mesoderma aqui e endoderma aqui, tá? Sem cavidades no corpo, a não ser a cavidade digestiva, essa aí todos eles têm. Aqui eu tenho pseudocelomado, eu tenho aqui a ectoderma, eu tenho aqui a endoderma e aqui a mesoderma, e tem uma pequena cavidade aqui, tá vendo? Só que do lado de fora eu tenho o quê? Mesoderma, do lado de dentro, endoderma. E aqui na letra C eu tenho um celoma verdadeiro.
aqui a ectoderme, né, a cavidade digestiva lá dentro, a endoderme aqui por dentro, e a ectoderme aqui fora, e o mesoderme, tanto aqui, ó, revestindo o lado de fora, quanto o lado de dentro desse disco. Ok? Então esse aqui é um indivíduo, um organismo celomado. Quem é o celomado, então? O celomado tem uma cavidade que surge na mesoderme, portanto é totalmente revestida de mesoderme. Então os órgãos ficam internos nesse animal, tá? Soltos. É aquele caso, né? Você abre um animal, como o nosso caso, e os órgãos ali dentro estão livres, dentro de uma cavidade. Cavidade abdominal, cavidade torácica. Ok? Beleza, quem são esses animais? Moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e nós aí que nos incluímos nos cordados. Beleza, gente? Bem, terceira fase importante aí, a organogênese. Bem, o que é essa organogênese, gente? A partir dos zigotos segue a segmentação e a gastrulação, forma-se a gástrula. E daí nós vamos ter a formação dos 3 folhetos, né? Ectoderma, mesoderma e endoderma. E o que vai acontecer? A partir de cada um desses folhetos vai surgir órgãos e tecidos diferenciados. Por isso, organogênese, origem dos órgãos. Então, a ectoderme vai dar origem a quê, galera? Ao epitélio externo do corpo e derivados, tá? Como pelos, unhas, glândulas epiteliais, revestimento da boca, esmalte dos dentes, lente do olho, né? Os cristalinos e tal, a orelha interna, né? Os ossos aqui, toda a estrutura, o epitélio nasal, o olfativo e a epiderme da pele. Também na ectoderme vai surgir o tubo neural, o cérebro, a medula espinhal, os nervos motores. Ainda da ectoderme vai surgir a crista neural, que são os gânglios sensoriais e nervos, medula adrenal, os gânglios simpáticos, o crânio, faz parte do sistema simpático, tá? O crânio, os árqueos branquiais, a dentina dos dentes. Então, tudo isso surge do ectoderma, tá bom? Bem, do mesoderma surge a notocorda, estrutura presente apenas nos cordados. Surge o sistema de revestimento das cavidades torácicas e abdominais, tá? Que são as chamadas de pleuras, que são tecidos conjuntivos, tá? O sistema cardiovascular, tá? O sangue, medula óssea, tecido linfático, o endotélio dos vasos sanguíneos e a linfa. Os somitos, tá? Que são os músculos esqueléticos, os ossos, cartilagens, tá? Exceto do crânio, que é formado aqui, ó. O crânio está aqui, ó, pelo ectoderme. A derme, ou seja, a camada mais interna da pele, e os tecidos conectivos, tecidos, de um modo geral, conjuntivos. Todos eles são de origem mesodérmica. Então, sangue é conjuntivo, osso é conjuntivo, cartilagem é conjuntivo e tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e denso, que forma tendões, e todos os tecidos de preenchimento e revestimento, chamados de tecidos conjuntivos, tá? Beleza? Bem, e também da mesoderme os órgãos do sistema urogenital, uréteres, rins, gônadas e canais reprodutivos. E da endoderme, daquele tecido que está lá por dentro do embrião, surge o epitélio do sistema respiratório por dentro do pulmão, a faringe, ou seja, a bolsa faríngea, tireoide, paratireoide, nessas glândulas, o fígado, o pâncreas e o epitélio do sistema urogenital. Beleza, galera? Lembrando aqui que o sistema urogenital é de mesoderma, tá? Então, uréter, rim, gônada, tudo isso, urogenital, tá? E os epitélios aqui, ó, de endoderma, tá bom? Beleza, gente? Isso aí não tem jeito. Tem que olhar para isso com carinho,
Tá bom? Bem, nos cordados, a gente vai ter uma fase importante da organogênese chamada de neurulação, que é a formação do tubo nervoso. Tá? É uma etapa importante para os cordados, porque é ali que vai se apoiar a notocorda e é da notocorda que se forma, apoiado na notocorda que se forma o tubo neural. Beleza? Então vamos lá. Então aqui eu tenho, né, o embrião com blastóporo aqui, né, visível, e aí eu fiz um corte, né, transversal nele, e a gente vai ver aqui arquêntero, ectoderma. O que vai começar a formar? No dorso desse animal, né, a região dorsal, vai começar a formar uma placa, tá, achatada. Tá? As células do mesoderme, o mesentoderma vai começar a formar o mesoderma e achatar esse endoderma aqui dessa região e ectoderma dessa região, formando uma região mais retinha. Tá? A ectoderme recobre então a placa neural, tá? Que vai se dobrar aqui para dentro, tá vendo? Ela começa a sofrer uma dobra da ectoderme aqui. E aí vai fechando, ó, vai fechando aqui e vai formar aqui por dentro a placa neural, beleza? O mesoderma começa a se evaginar, a formar os somitos, né? Formar aqui estruturas que vão começar a evaginar, a forçar a dobradura disso aí. A partir desse momento, o tubo neural começa a formar o somito já com o celominha aqui dentro, ó. E eu começo a ver uma região específica que vai dar origem à notocorda. Tá? Lembrando, né? A notocorda aí de origem mesodermática. Está aqui destacado, tá? Mas é mesoderma. E aqui, com esse apoio, surge todo o tubo neural. Né? Não só a placa, mas todo o tubo neural se forma aqui, ó, apoiado sobre a notocorda. Essa notocorda vai desaparecer nos cordados. Alguns apenas vão manter, como tubarões, os agnatos, peixes que não têm mandíbula, né? Não são peixes na realidade. E aqui a gente vai ter uma diferenciação importante. Então, a formação do tubo neural, tá? A mesoderma, e aqui, ó, essa mesoderma que avança, tá vendo aqui, ó? O mesoderma vai avançando aqui, ó, sobre essa separação de endo e ectoderma, formando um mesoderma chamado de mesoderma ventral. Esse mesoderma ventral é que vai dar origem ao grande celoma que a gente tem aqui, cavidades torácicas, né, e abdominal. E aquilo que fica mais perto do intestino, a gente vai chamando de esplantopleura, e o que fica mais perto, colado mais aqui ao ectoderme, as regiões epiteliais, a gente chama de somatopleura. E no meio disso aqui, nós vamos ter um grande celoma, né, que vai começar a abrigar os órgãos. Beleza, gente? Essa é a neurulação dos cordados. Bem, anexos embrionários, gente, o que a gente vai ter aí? São estruturas presentes nos cordados, tá? Nas estruturas reprodutivas dos cordados. Os anexos são originados por membranas extraembrionárias de origem de mesoderme, endoderma e ectoderma. Quando elas se juntam, elas vão formar todo um complexo extraembrionário. Tá? Então foram importantes estruturas que auxiliaram na definitiva conquista do ambiente terrestre por répteis, aves e mamíferos. Por quê? Porque essa estrutura permitiu o desenvolvimento do ovo com casca. Mamíferos colocam ovos, alguns deles, os monotremos, né? Monotremados, né? Ornitorrinco e ecdna, mas alguns desenvolveram a placenta que substitui a casca do ovo. Tá? Mas as estruturas são as mesmas.
né? Os anfíbios ainda dependem da água para a reprodução, porque seus ovos não apresentam nem essa casca, tá? E nem os anexos embrionários. Tá? Então, quais são esses anexos? São 4, basicamente. O saco vitelínico, que varia de tamanho, tá? Que é a reserva de vitelo, de nutrientes, para o embrião. Então, animais que não têm cordão umbilical, que não têm placenta, vão ter um grande saco vitelínico, porque precisam ter esse saco bem desenvolvido para nutrir o embrião até que ele nasça. O âmnio, tá? Que é uma bolsa que está em volta do embrião, aqui, ó. Essa bolsa aqui, ó, que fica cheia de líquido amniótico, tá? Que protege o embrião contra choques e dessecação, né? Choque mecânico e dessecação. Tá? Nós vamos ter o córeo, que é essa estrutura mais externa aqui. No ovo, quando você cozinha o ovo, não solta a casca e uma pelezinha lá dentro. Aquilo é o córeo. Tá? Aquela pelezinha que tem que se tirar para não dar um cheiro ruim no ovo, né? Quando você faz coisa do ovo. É isso aí. É o córeo. E nós vamos ter o alantoide. O alantoide, que é uma bolsa, tá? Que armazena excreta e participa das trocas gasosas. Lembrando que a casca do ovo é uma casca que tem poros, então permite a entrada de oxigênio e saída de gás carbônico aqui. Quem controla isso é o alantoide. Beleza, gente? Bem, então aqui temos um ovo e aqui um embrião desenvolvido por placenta, tá bom? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Quando eu tenho placenta, a vesícula vitelínica tá muito grande aqui, ela na realidade é menorzinha. O alantoide vai se unir ao cordão umbilical, assim como o saco vitelínico, que é bem menor. Tá? Eu vou ter as vilosidades coriônicas, ou seja, o córeo, que está aqui por fora, tá? Que se prende ao útero aqui. Essa região se prende ao útero. E eu tenho, então, o córeo aqui fora. E aqui dentro eu tenho o âmnio, a bolsa amniótica com o líquido. O que se rompe é esse âmnio, tá? Essa bolsa amniótica que se rompe para o nascimento do bebê. Nós vamos ter estrutura muito semelhante nos ovos com casca. Muito parecido, tá? Bem, saco vitelínico é a estrutura que envolve o vitelo, os nutrientes. Essa membrana é a primeira a ser formada e está ligada diretamente ao intestino do embrião. Ela é bem desenvolvida em peixes, répteis e aves, e é reduzida em mamíferos por causa da placenta. Principal função, nutrição do animal em desenvolvimento. Nos peixes, ele é o único anexo embrionário. Tá? Em anfíbios, não é observado. O vitelo fica no interior dos macrômeros. Lembra lá? Tínhamos micrômeros e macrômeros, segmentação holoblástica desigual. Então, o vitelo fica ali, já dentro dos macrômeros, nutrindo as células os micrômeros do embrião. Âmnio é a membrana que envolve o embrião de répteis, aves e mamíferos. Apresenta em seu interior o líquido amniótico, que protege o embrião contra choques mecânicos e evita a desidratação. Tá? Quem são os amniotas? Olha, animais amniotas, répteis, aves e mamíferos. E os anamniotas, quem não tem âmnio? Peixes e anfíbios. Os cordados, tá? Estamos falando de cordados. Então, amniotas são répteis, aves e mamíferos que possuem bolsa amniótica. Córeo ou serosa é a membrana mais externa que recobre todo o embrião e os outros anexos embrionários. Em répteis e aves, ele se localiza logo abaixo da casca do ovo, né, formando ali uma estrutura que permite trocas gasosas, né, que permite uma série de funções ali. Então, ele vai ter função de troca gasosa, proteger o embrião e originar a placenta nos mamíferos. O córeo e o alantoide formam a placenta, só que a placenta não é só formada pelo embrião, ela também tem tecido uterino. Tá? Por isso que muitos autores não consideram a placenta como um anexo embrionário. Tá? E nós vamos ter aí o alantoide.
A membrana que está presente em répteis, aves e mamíferos tem função de troca gasosa, armazenar a excreção do embrião e retirar parte do cálcio na formação do esqueleto do animal. Ok? Em mamíferos apresenta-se pouco desenvolvido devido à placenta, como eu falei. A placenta, botei aqui como um quinto, mas alguns autores não consideram. Mas, vamos lá. Presente na maioria dos mamíferos e em animais vivíparos, inclusive alguns tubarões têm placenta, tá? Só que de formação diferente. O que a gente vai ter aqui? Formada pelo córeo, alantoide e tecidos maternos. Por isso, nem sempre os autores vão considerar um anexo embrionário. Função: troca de substâncias entre mãe e filhote, nutrição, respiração e excreção. Tudo passa por ali. Tá? E está ligado ao cordão umbilical desses animais. E vai produzir vários hormônios durante a gravidez que seguram, por exemplo, nos mamíferos, seguram a gravidez, tá, da mamãe. Tá? A placenta que vai produzir o estrógeno e o progestágeno para manter o útero ali paradinho durante o desenvolvimento embrionário. Quando cai esse progestágeno, o útero começa a contrair, aumenta a ocitocina e aí vamos ter a saída, a expulsão do bebê. Tá? A placenta está ausente nos mamíferos que botam ovos, os prototérios, né, os ornitorríncos, equidnas. Ela é rudimentar nos marsupiais, como o canguru, o gambá, né, e as cuícas, e ela está presente aí, muito evidente, nos eutérios, que são os mamíferos que têm um útero mais desenvolvido com endométrio, ok? Beleza, gente? Então, essa é a nossa aula. Valeu! Agora é estudar para fixar os conteúdos, ok, gente? Grande abraço, até a próxima.